Oi, Natasha, bom dia, tudo bem? Como vai você? Bom dia, tudo bem? Estou ansioso para conversar com você sobre as tintureiras, sobre, Ah, sempre bom falar dela. sobre o tubarão-tigre. Não é isso, Natasha? Isso Então, mesmo. Natasha, eu queria que você começasse esse programa falando um pouquinho sobre você, para depois nós conversarmos sobre as tintureiras. E você vai me contar, dentre outras coisas, por que você prefere a denominação tintureira ou cação tintureira do que a denominação tubarão-tigre. Perfeito. Vamos lá. Então, meu nome é Natasha Wozniak, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho um mestrado em fisiologia e um doutorado em zoologia. Por um momento, né, eu consegui uma bolsa de pós-doutorado e passei um tempinho lá no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, onde eu tive a oportunidade de conhecer espécies novas, né, e uma fauna completamente diferente da nossa, né, bem amazônica mesmo. E eu voltei, então, para o Paraná em 2019 para coordenar esse projeto que a gente conseguiu aprovar com o financiamento da Fundação Boticário pela Mar Brasil e também para assumir uma posição de professora colaboradora e fazer um estágio pós-doutoral aqui na UFPR Paraná, né, aqui no centro, no campus Politécnico, na zoologia, que já era minha casa, então estou de volta em casa para poder aí orientar alguns alunos e colaborar com a pesquisa aqui do nosso litoral, principalmente focando nos tubarões e nas raias, que são o meu alvo de pesquisa há mais de 10 anos já. Então, o tintureiro, ele surgiu numa necessidade, na verdade, ele surgiu numa vontade muito grande de desenvolver um estudo aqui no Paraná com os tubarões. A gente já tem algumas coisas bem tradicionais sendo realizadas aqui, principalmente o desembarque pesqueiro, acompanhar o desembarque pesqueiro, mas a gente ainda não tinha nenhum projeto que visasse entender um pouco melhor o uso do habitat, né? Como esses animais utilizam a nossa praia ali, os locais perto das ilhas e tudo mais, e utilizando metodologias não letais, né? Que nada mais é do que a gente capturar esses animais da forma mais segura possível, tanto para eles quanto para os Uhum. pesquisadores que estão envolvidos no projeto, retirar todas as amostras biológicas que a gente precisa e depois devolver esse animal de volta para a água, né? Com toda a segurança possível, garantindo então que as nossas populações de tubarão-tigre estejam saudáveis e, consequentemente, estejam ajudando no equilíbrio do ecossistema marinho. E a gente chama de tintureira justamente porque eu venho trabalhando com conservação já faz alguns anos e para elasmobranquios, que são as raias e os tubarões, que também são importantes recursos pesqueiros, a gente percebe que não se faz conservação sem a ajuda das comunidades tradicionais ou do setor pesqueiro. Justamente porque a gente precisa dessa sinergia, né, dessa parceria para poder realizar essas atividades e, de fato, fazer com que as medidas de conservação que a gente venha a propor sejam mais efetivas. E o nome tintureira é o nome comum que os pescadores dão para o tubarão-tigre, aqui no Paraná, né? Em alguns outros nadam. Deixa eu pôr aqui que eu acho que fica melhor. Não tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, não. Deixa eu ver. Não, não estava falando, agora eu estou falando. Ainda não. Ainda Não. não. Agora, Deu? Deixa eu ver aqui. Sorte que eu tenho do meu lado o Eduardo, que me ajuda nesses perrengues. Eu bato nos troços aqui, faço tudo sair do lugar. Tá conseguindo me escutar, Natasha? agora melhorou. Ótimo, ótimo. Que bom. Mas a Natasha estava nos contando que é importante
esse trabalho com as comunidades tradicionais, e ela estava nos contando também que o tubarão-tigre, o Galiocerdus cuvier, não é isso? O Galiocerdus cuvier, ele é chamado pelas populações tradicionais do Paraná de tintureira. Eu vou emprestar um pouquinho do que disse o Michel Solé, que quando nós falamos em conservação, nós temos que nos apropriar dos 4 Cs, é claro, esses 4 Cs dentro da língua falada pelo Michel Solé seriam comunidade, os carnívoros, os cores, ou seja, os corredores e as áreas de grande interesse de conservação, e os corredores que ligavam todas essas realidades, né? E essas comunidades trabalhando com uma espécie que possui um interesse pesqueiro podem ser chamadas à conservação, ou seja, podem ser convencidas de que o tintureira ou a tintureira é uma espécie importante na cadeia trófica, é importante para as outras espécies marinhas, Natasha? Então, é isso que a gente pretende, né? Eu acho que, como bióloga conservacionista, esse é o maior desafio que a gente tem. Mostrar a importância de um animal que, em um primeiro momento, é um recurso alimentar, e é um recurso alimentar muito importante, né? Então, eu acho que a gente, de alguma forma, nesses próximos 10 anos, aí, considerando esse cenário mais a curto prazo de conservação, a gente precisa, de alguma forma, tentar trabalhar em conjunto, aplicar projetos e programas de gestão participativa, porque eu acho que já ficou muito claro, considerando todo o tempo que a gente tem aí de legislação voltada para a regulamentação desse grupo zoológico específico, as raias dos tubarões, que apenas multas e punições não foram suficientes para mudar o nosso cenário de exploração, né, dessas espécies. Então, nesse sentido, até o PAN Tubarões, que é o Plano de Ação Nacional, que possivelmente será renovado para o seu segundo ciclo no futuro próximo, ele teria que agir nesse sentido, né, de incluir mais e mais os pescadores, não apenas os pescadores, mas a comunidade tradicional de pesca artesanal, que é composta por pescadores, filetadores, atravessadores, as mulheres desses pescadores que processam o peixe, vendem o peixe, também as bancadas e todas as peixarias, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar um meio termo para conservar esses animais sem prejudicar esse ciclo, essa atividade, né, econômica, claro, e que pode ser levada a cabo de uma forma sustentável. Agora, eu entendo que é muito pouco sustentável o comércio da barbatana de tubarão, e que atinge indistintamente o tintureira e outras espécies ainda mais ameaçadas, não é isso, Natasha? Perfeito, o comércio de barbatanas, ele se estabeleceu em nível global justamente para poder alimentar o mercado asiático, né? Esse, então, é um produto muito visado no sentido de ser muito luxuoso, né? E ter uma questão muito elitista envolvida. Ele surgiu há muitos anos atrás na dinastia Ming. Existem algumas divergências quanto ao período específico que esse produto se estabeleceu como nobre, né? Mas, de qualquer forma, não existe uma população suficiente de tubarões naquela região para sustentar esse mercado. Então, se incentiva a pesca desses animais em nível global para poder alimentar toda essa comercialização, né? E aqui no Brasil a gente tem um cenário um pouquinho mais agravado, que é a questão do consumo da carne do tubarão, né? Que seria a carne de cação, que é amplamente consumida pelo brasileiro, primeiro por ser uma proteína de baixo custo, e também por não existir espinho, né? Não tem espinho, então acaba sendo um atrativo. E a gente tem alguns reportes pesqueiros, estatísticas oficiais em nível global, porque aqui no Brasil a gente está sem estatística pesqueira oficial desde 2011. Meu Deus do céu. Então são 9 anos aí sem a gente saber o que está acontecendo com as populações, não apenas de tubarão, mas de outras espécies também. E dentro desse cenário, é importante lembrar que o finning é a prática de você retirar as barbatanas do animal em alto mar e descartar o resto do corpo do animal. Por incrível que pareça, durante muitas décadas, esse tipo de prática foi incentivada. Então, assim, um animal que teria um valor agregado em termos de venda da carne muito significativo, ele era simplesmente jogado fora e era aproveitado apenas a barbatana, porque a barbatana pode chegar a $1.000 o quilo, dependendo da espécie, né? Algumas espécies protegidas pelas CITES
que no caso do galha branca oceânico pode chegar a $1.000 no mercado negro. E, em média, o valor de barbatanas é $100 por quilo, então é muito lucrativo nesse sentido. Mas o finning, que é a retirada das barbatanas apenas para esse fim, né, sem a utilização do resto do corpo do animal, ele é proibido no Brasil, há muito, muito tempo mesmo, assim como em outros locais. Na verdade, o finning ele já foi banido em quase todas as nações. Entretanto, você trazer o animal, a desembarcar esse animal, né, trazer para a praia, enfim, e retirar as barbatanas em terra para poder vender, não é proibido. Então, o mercado ele acaba sendo movimentado nesse sentido. O que deveria existir era uma legislação mais específica que proibisse a venda, a comercialização das barbatanas. Entretanto, isso não foi né, discutido no cenário federal, enfim. É uma pena. Mas, de qualquer forma, é um mercado de preocupação internacional. Inclusive, a retirada das barbatanas é a maior ameaça listada pela IUCN como causa de declínio populacional para o tubarão-tigre, né? Não é tanto o consumo da carne ou a pesca artesanal, é mais essa questão de mercado internacional de barbatanas. E é uma coisa realmente chocante. As imagens que nós vemos do finning são horrorosas. Os animais são devolvidos à água sem as barbatanas, portanto, sem qualquer possibilidade de locomoção, sob muito sofrimento, de uma forma extremamente cruel. E o que efetivamente preocupa é não existirem regras que regulamentem a pesca de um topo de cadeia, de um animal que vai afetar todo o balanço da cadeia trófica de animais marinhos. Também preocupa essa industrialização de um recurso que poderia, volto a dizer, de forma sustentável, garantir sustento, garantir oportunidades à população tradicional. Porque é interessante, Natasha, eu gosto muito de tubarões, na verdade, peixes cartilaginosos, e essa conversa acaba sendo uma boa coincidência. E é interessante você perceber o quanto os tubarões fazem parte da cosmologia das populações tradicionais e das populações indígenas. Você indo aos primeiros sambaquis aqui do litoral, você encontra peças fazendo referência ao tubarão, não é isso? A gente consegue em Guaratuba, consegue em Pontal do Paraná, encontrar essas pequenas peças. Isso acontece por toda a América, no Peru, isso acontece nos Estados Unidos, acontece ali no norte do nosso continente. E deixarmos ou reduzirmos essa espécie, não só emblemática, mas valiosa, a barbatana e a sopa, é de uma tristeza lamentável, né? Ainda mais eu vou perguntar uma coisa para você que eu fiquei muito curioso. O tubarão-tigre, o nosso tintureira, ele se chama Galeocerdus cuvier, né? Eu fui atrás da etimologia do nome e descobri que cerdus ou querdus quer dizer esperto. Eu descobri também que ele é chamado de dogfish em inglês, ou seja, um peixe que lembra um pouco um dog, um cachorro. É o tubarão jaguara, ou seja, também o tubarão cachorro. E pesquisando um pouquinho mais sobre o comportamento do Galeocerdus cuvier, ou seja, do tintureiro, eu descobri que ele é um cara super curioso. É um dos tubarões mais curiosos que existe, e por ser curioso, ele chega a se aproximar do surfista e do mergulhador. Eu já tive a grata oportunidade de vivenciar uma aproximação de um tintureira. E foi um negócio muito bacana, foi muito bacana. Foi ali perto da Ilha do Mel, eu via os tubarões e eu não me senti nem um pouco ameaçado, eu me senti tranquilo realmente no meio dos caras. Mas é de fato um animal com essa capacidade de cognição, de curiosidade? Então, o tubarão-tigre ele é uma espécie muito, muito bacana de se estudar, porque ele é meio diferentão de tudo que a gente tem de padrão para tubarões, né? Primeiro de tudo, ele é extremamente resistente, ele é um animal muito forte no sentido de sobreviver, uma taxa de sobrevivência muito alta frente à captura, seja ela científica, né, enfim, comercial, esportiva. Ele também é um animal que tem um hábito alimentar bem diferenciado, existem vários relatos desses animais se alimentando de objetos inanimados, né? Ou seja, tipo pneu, bota, placa de carro,
ele tem esse hábito de não ter muito padrão, de não ter muita regra, sabe? Ele come o padrão junk migratório food. desses animais junk food total, ele não tá nem aí, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, ele não segue muitas regras biológicas que a gente aplica para outras espécies. E ele também tem uns padrões bem interessantes migratórios. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco em Fernando de Noronha, em 2014, para estudar esses animais, né? E a gente viu uns padrões migratórios muito interessantes. Esses animais, eles nadam, né? Eles se movimentam entre Fernando de Noronha e a África, né? Costa do Marfim, especificamente. Então, existe toda essa discussão de como preservar essas espécies, no caso, né, especificamente o tubarão-tigre, que realizam essas migrações transoceânicas, né? Que exigem legislação compartilhada entre países, enfim, gestão compartilhada entre os países. E, de fato, esse animal ele é muito, muito, muito curioso. Ele realmente se aproxima bastante da costa quando ele está em período reprodutivo, ou então quando a fêmea está para parir os filhotes quando estão nos primeiros anos de vida. E eles convivem muito pacificamente com humanos em vários locais do mundo, né? Bahamas é um exemplo muito claro disso. Existe um santuário de tubarões na região, em toda a zona econômica exclusiva das Bahamas, porque lá eles já perceberam o valor do tubarão vivo, né? O quão lucrativos são as atividades que envolvem animais vivos, principalmente o mergulho. E lá esses animais eles interagem muito bem com as pessoas. Assim como é o caso aqui no Paraná, a gente tem raríssimas ocorrências de ataque de tubarão, que já datam aí mais de 20 anos, e o tubarão-tigre, especificamente no caso do Paraná, ele se aproxima muito da Ilha do Mel, como você mesmo falou, né? E grandes animais, a gente tem reportes de pescadores de animais de quase 4 metros que foram capturados, geralmente fêmeas prenhes, né? Justamente nesse sentido que a gente criou esse projeto que está sendo financiado pela Fundação Boticário. E esses animais, eles frequentam muito ali a Ilha do Mel, Ilha das Peças, Ilha de Palmas, durante o verão, que seria a época que esses animais se aproximam para dar à luz, e também o tempo que os filhotes ficam aí perto da nossa costa, né? Então, nesse sentido, a gente pode ter certeza, quase que certeza absoluta, que toda vez que você entrou na água ali naquela região, você dividiu de alguma parte aquele território ali com o tubarão-tigre. Eu acho que isso mostra o quanto que esses animais, quando eles estão num ambiente equilibrado, ou seja, com comida disponível, eles não apresentam uma ameaça ao ser humano, né? Aí a questão é um pouquinho diferente lá em Pernambuco, onde o tubarão-tigre é a segunda espécie que tem a maior incidência de incidentes com pessoas, né, interações negativas com pessoas, mas aí a questão lá é justamente uma degradação ambiental e uma restrição alimentar que aqueles animais têm lá, justamente pela sobrepesca de peixes e outros bichos que eles comem. E pela instalação então, é aquela porto. coisa, se você não tem comida... E pela instalação do porto de Suíte. Lá foi uma questão muito complicada. Foi muito complicado, justamente porque degradou uma área de berçário, que era muito importante. Uma área de berçário é aquele local onde os juvenis ficam e as fêmeas vão para parir. E existem 2 grupos de pesquisa atualmente que desenvolvem trabalhos nesse sentido. O primeiro deles é do professor Fábio Azin, que é um colaborador nosso dentro dos estudos de tubarão-tigre. E eles trazem essa possível explicação, porque existem estatísticas que demonstram que antes da construção do porto quase não existiam ataques na região de Boa Viagem, e depois, né, que começou essa questão. E existe um novo grupo que está demonstrando que existem outros motivos pelos quais esses tubarões também interagem negativamente com as pessoas lá. Mas existe um consenso que, de fato, foi a construção do porto e a degradação de um berçário natural que acabou por gerar todas essas interações negativas, junto com algumas outras coisas, né, que ocorreram na área. Peraí, veja só. Você acabou de nos dizer que na nossa Ilha do Mel existe uma espécie fantástica que é o tubarão-tigre. Um animal maravilhoso, que chega a 6 metros de comprimento, tem uma coloração belíssima embaixo d'água, é uma atração para todos os mergulhadores. É um tubarão de boas, ou seja, você pode surfar, você pode fazer stand-up, você pode nadar, nunca o tubarão vai te morder. Você pode conviver com o tubarão, tanto que Bahamas, que vive do mergulho, convive com o tubarão e as pessoas pagam para tirar fotografia com os tubarões.
Eu vi fotos de mergulhadores abraçados com o tubarão e de um sujeito que chega muito próximo aos tubarões e é amigo dos tubarões, e eu acho essa interação muito específica fantástica. E daí você me conta que lá em Pernambuco construíram um porto e esse porto bagunçou completamente esse equilíbrio e essa possibilidade de convivência. E que lá em Pernambuco, hoje, esses tubarões, por conta dessa restrição, dessa bagunça alimentar, estão atacando algumas pessoas. Nós não percebemos aí uma coincidência muito grande com o que está acontecendo aqui no Paraná? Será que esse porto, que pretende se instalar na frente da Ilha do Mel, também não pode gerar esse desequilíbrio e fazer com que esses tubarões-tigre, estas tintureiras, deixem de ser essa espécie tão amistosa, tão amigável, e venha representar não só um risco, mas também venha a comprometer a perda de oportunidade turística que esses animais poderiam trazer? O porto sempre foi uma preocupação muito grande para a gente que trabalha com raias e tubarões, porque a gente sabe da importância do CEP, do Complexo Estuarino de Paranaguá, para essas espécies, né? É um local extremamente adequado para o abrigo de espécies em primeiros anos, né, de vida, primeiros estágios de desenvolvimento. E a gente também se preocupa justamente por isso que você acabou de falar. Existem evidências muito fortes que a construção do porto em Pernambuco levou a esse desequilíbrio. Claro que existem outras situações, né? Existiu durante um tempo as atividades de um matadouro, né? De um açougue que jogavam os restos de sangue, de vísceras na água ali, que acabava por atrair os animais. Existe toda a questão topográfica e de oceanografia ali da região, umas correntes que levam esses animais diretamente para Boa Viagem. A questão de Boa Viagem tem um recuo de maré muito grande que acaba formando umas poças que isolam esses animais muito próximos à praia, mas de qualquer forma existem evidências que o porto contribuiu de uma forma muito significativa para esse cenário. E a gente tem, exatamente como você falou, o mesmo cenário aqui. Ao que tudo indica, é um berçário de tubarões-tigre, o Paraná, né? Um que possivelmente a gente vai conseguir comprovar através dos dados levantados pelo Tintureira. E existe a iminente construção do porto no local onde esses animais, em teoria, utilizam para gerar os seus filhotes. Então, assim, não é achismo, considerando os dados que existem na literatura de muitos anos coletados junto às atividades ali do pessoal da UF, da Federal Rural de Pernambuco, existe muito essa preocupação, né? Então, eu sinceramente, inclusive, essa foi uma das justificativas que a gente inseriu no projeto, quando a gente submeteu para o Boticário, porque é uma coisa que pode acontecer, e a gente está avisando desde já que isso pode acontecer, para depois ninguém dizer que a gente não falou, que existe a grande chance disso acontecer, se não for, não existe todo um planejamento pré-construção para que a gente possa, de alguma forma, reduzir os impactos que esse complexo vai ter na fauna marinha local. Amanhã nós vamos conversar com o Juca Barros. Juca Barros foi presidente da Federação Brasileira de Surf. Na nossa coluna Sai para Fora, nós vamos falar sobre o cenário do surf, sobre como os surfistas, bem como outros praticantes de esportes de natureza, podem ajudar na conservação. Eu fico estarrecido, porque uma das coisas mais lindas que existe é um filhotinho de tubarão. Um tubarão é uma espécie maravilhosa, é uma espécie que fascina, habita o planeta há centenas de milhões de anos, possui aí um desenho fantástico, quase que imutável há centenas de milhões de anos, e por conta de uma cegueira científica, de um projeto egoístico, podem ser ameaçados. Eu acho isso tão curto, sabe? Eu acho isso tão terraplano. E eu pergunto para você, as pessoas, mas tubarão, que medo do tubarão, o tubarão vai comer meu pé, vai comer meu pé. Você já viu, Natasha, você que convive com tubarão, há quantos anos você trabalha com tubarão, Natasha? Eu comecei a trabalhar em 2013, fazem 7 anos. Você tubarões. Mas um pouquinho antes. Desculpe, não escutei?
Você sempre gostou de tubarão? Raias, Um pouco antes. tubarões desde... Então você sempre gostou do tubarão, você sempre conheceu o tubarão, você sempre conviveu com o tubarão, e você com certeza nunca viu um tubarão-tigre pagar 5 milhões de reais para construir um porto. Você já viu isso acontecer? Já viu um tubarão corromper alguém? Não? Fazer com que dinheiros fossem utilizados em outra coisa que não o bem comum? Não. Não existe, não existe, não existe. Então nós estamos ameaçando os nossos, deixando ameaçar os nossos recursos se nós não pararmos e prestarmos atenção. Natasha, esse teu trabalho é um trabalho fantástico, principalmente porque você alerta as pessoas dessa riqueza que existe do lado da nossa casa. Uma riqueza inimaginável que nós esperamos só encontrar nas Maldivas, ou nas Bahamas, ou, sei lá, no Havaí, mas está aqui, a 100 quilômetros de Curitiba. Você me estava contando agora há pouco que você trabalha com as raias. Você chegou a trabalhar com as jamantas que existem no nosso litoral? Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Raia Manta durante a terceira fase do REBIMAR, que é o programa de recuperação de biodiversidade marinha, que também, né, é um projeto muito grande da Associação Mar Brasil. Na verdade, é o carro-chefe da ONG, coordenada pelo Robin, que está aí com a gente hoje na live. Eu vi, ele inclusive disse que é teu fã, viu? Estava escrito ali, hein? Fãzona dele, pessoa maravilhosa de trabalhar. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Raia Manta, né? Foi uma questão um pouquinho desafiadora, porque esses animais, eles têm uma ocorrência sazonal aqui no litoral paranaense. E bem no ano que a gente iria para campo fazer o projeto, né, desenvolver as atividades, esses animais, eles praticamente não apareceram. A gente ficou 20 dias fazendo avistamento diário por quase 9 horas por dia, totalizou muito tempo de campo e a gente não viu nenhum animal. E aí foi muito curioso porque o pessoal do Mantas do Brasil, que é um parceiro nosso, que trabalha lá na Laje de Santos, eles tiveram o mesmo tipo de problema no mesmo ano lá na Laje de Santos. Esses animais, eles apareceram muito tarde e apareceram prontamente, assim, foi praticamente impossível realizar as atividades. E a gente está desconfiando que foi alguma questão de termoclima, né? Alguma alteração climática que acabou levando essa alteração do comportamento no ano passado, no caso 2019, que foi o ano que a gente pretendia coletar os dados. Mas é muito interessante, né, trazendo de novo essa questão das comunidades tradicionais, que a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito legal, considerando o conhecimento tradicional dos pescadores, a respeito de onde as mantas estão. Esse trabalho ele já havia sido desenvolvido previamente, entretanto, ele tinha ficado restrito a uma comunidade da Ilha das Peças, né, que é um local onde essas mantas, de fato, aparecem muito, ali na frente da Ilha das Peças. E a gente teve a oportunidade de acessar o conhecimento dos pescadores de outras comunidades aqui do litoral, né? Guaratuba, Matinhos, Pontal, Xangri-Lá. E foi muito interessante de ver que alguns novos pontos de avistamento foram detectados. E através disso a gente conseguiu gerar, então, um mapa de ocorrência, indicando áreas prioritárias para a conservação dessa espécie, principalmente considerando a região do CEP ali, que já está estabelecido na literatura, que é um local importante de avistamento sazonal da raia-manta, que é um animal maravilhoso, né? Gigantesco, enfim, porte diferenciado, que também gera um mercado de ecoturismo gigantesco em nível mundial. Eu chamei de jamanta. Estou errado? Eu aprendi como jamanta. Não, é o nome popular, né? É justamente o nome, por exemplo, que os pescadores utilizam, a jamantona e a jamantinha, né? Que seria uma outra espécie que também a gente tem aqui no Paraná. E são nomes populares que as pessoas utilizam, não tem problema nenhum. A gente chama de raia-manta gigante, porque ela diferencia pelo tamanho mesmo, né, das outras móbulas, que é o gênero dessa raia. Mas qualquer nome, eu acho assim, é isso que é legal, o regionalismo dos nomes populares, né, ele é muito válido. Inclusive, existem pesquisadores trabalhando nesse sentido, de fazer levantamento em nível nacional dos nomes populares utilizados. Isso é muito legal mesmo. Porque essa é uma forma... ferramenta de conservação, porque dessa forma a gente consegue aliar dados, por exemplo, de desembarque acompanhados por comunidades pesqueiras, né, através de monitoramento participativo, e consegue unir esses dados num banco de dados considerando os nomes, as diferenças regionais. Então é uma ferramenta bem importante para a conservação Isso também. Quando a gente não aprende com o nome, se um nome com uma raiz guarani ou um nome com uma raiz
caigangue, e talvez explique o que o animal representa para aquele ecossistema. Eu acho isso realmente muito interessante, é algo que nós não valorizamos. Devíamos, de fato, principalmente esses nomes com raízes tradicionais. A raia-manta, ela dá aqueles voos enormes, não dá? Aqueles pulos. Ela dá uns pulos para fora da água e o pessoal está tentando agora entender o porquê que elas fazem isso, né? Existe uma série de questionamentos nesse sentido, e é bem interessante porque o Paraná é um dos poucos locais do Brasil, se não o único, onde esses animais de fato saltam para fora da água, né? Então, é um espetáculo à parte, que poderia ser melhor aproveitado no sentido de ecoturismo, principalmente considerando as necessidades da comunidade da Ilha das Peças, né, que são pessoas que acabam sofrendo uma pressão muito grande, por exemplo, com a atividade ali de final de semana, o tráfego marítimo de final de semana de lanchas, jet skis, enfim, existe toda uma questão um pouco polêmica nesse sentido ali, porque é pouco regulamentado e fiscalizado a forma como as pessoas utilizam a região. A gente vê lanchas dando festas com música altíssima, aí joga lata de cerveja na água, aí joga bebida na água, enfim, tem alguns comportamentos, né, do ser humano, enfim, a gente sabe que isso aí está longe do nosso controle, mas que acabam de alguma forma prejudicando a fauna ali da região, como é o caso da raia-manta, poderia, né? E pra você ter uma ideia, quando a gente estava fazendo o monitoramento da raia-manta na Ilha das Peças, foi um final de semana, estava vindo uma lancha particular e a gente escutou um barulho muito alto de batida. E não apareceu nada, não aconteceu nada. E um morador que estava ajudando a gente ali no trabalho, ele falou que possivelmente essa lancha colidiu com algum boto, né, um golfinho que estava ali. Isso acontece demais. Eles vivem batendo nos golfinhos. Já ocorreu de encontrarem animal morto, encalhado, depois de final de semana, justamente porque essas atividades, elas não respeitam, né? E às vezes é até por ignorância, por não saber do impacto. Claro que existem pessoas que são maldosas por natureza, mas era importante de se realizar um trabalho nesse sentido, né? Valorizando o ecoturismo na região, considerando o avistamento de fauna, que é uma coisa bem interessante, que se feita dentro dos modelos legais, né? Considerando toda a parte ética de preservação do animal, poderia ser uma estratégia muito interessante de turismo aqui no Paraná. Você esteve lá no Maranhão, você deve ter presenciado esse mesmo problema de colisão com embarcações com o peixe-boi marinho, que chega à costa do Maranhão e que é super vitimizado na Flórida, no Caribe, mesmo aqui no Brasil, com esses atropelamentos, né? E conversando um pouco com algumas pessoas que trariam uma solução muito simples, é fazer aquela pulsada de motor no barco, ou seja, desligar e ligar, para acordar o bicho que está ali, né? Então ele acorda, poxa, está vindo, mergulha, sai de perto. São coisas simples, são coisas que passam pela educação, pela conservação, estou começando quase a deixar de lado a palavra conservação, porque esse universo de fauna é tão fantástico, educação para convivência multiespecífica, né? Eu acho que é melhor, porque de fato, poxa, nós estamos falando agora, dá para surfar na Ilha do Mel convivendo com tintureira, dá para nadar na frente das Ilhas das Peças, convivendo com uma manta, que é uma raia, tem quantos metros? Uma manta? 3 metros de ponta a ponta da nadadeira, né? Pode chegar até 5. 5 metros. Chegar até 5 de ponta. Às vezes até mais, mas linda. Assim, a média é 5. Ou seja, do tamanho de um carro, é um animal do tamanho de um carro e que ainda pula para cima. E uma coisa que eu queria te perguntar também, sim. A manta, ela tem ela é uma filtradora, não é? Então é bacana a cara dela, tem as mãozinhas, assim, depois aquela boca abertona, e ela vai colhendo tudo que vem. Esse movimento todo também não atrapalha a alimentação da manta? Então, aquelas mãozinhas que você falou, são uns lobos, né? Na verdade, claro. São umas modificações que chama o chifre da manta, exato. Né? Que é um lobo. Justamente ele serve para canalizar a água, então ela movimenta, canalizando a água e trazendo esse zooplâncton, enfim, o que ela se alimenta. E eu acredito que o nosso grande problema aqui no Paraná, considerando ali a região onde elas possivelmente se alimentam,
são essas mudanças climáticas que estão acontecendo, que cada ano tem um resultado, né? Eu acho que quem trabalha com pesca vê muito bem os efeitos das mudanças de ocorrência, né? Do peixe encostar, ou nunca chegar, né? Que eles acabam falando nunca chega. Então o peixe acaba não encostando por algum motivo, e a manta ela pode ser prejudicada aqui no Paraná nesse sentido, né? De alguns termoclimas, algumas anomalias climáticas poderem dificultar o acesso desses animais ao recurso alimentar, enfim, porque esses animais eles tendem a ficar mais no fundo, né, que é mais equilibrado a temperatura da água quando a gente tem essas mudanças muito significativas. Então pode ser até por isso que a gente não viu as mantas naquele período, possivelmente elas poderiam estar aqui, mas não realizando os saltos. E se elas não realizam os saltos, infelizmente a gente não tem como monitorar, considerando as ferramentas que a gente tem atualmente. Então, nesse sentido, é bem importante a gente tomar esse cuidado, né? De cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta, para que não apenas afete a gente, porque querendo ou não, o clima, ele traz serviços ecossistêmicos, né? A regulação do clima é muito importante para o ser humano, porque vai chegar uma época que nem o ar-condicionado torando aqui, ligado no máximo, vai conseguir dar conta do tipo de pressão que a gente vai sofrer, né? Considerando toda a degradação ambiental e essa questão que nem entra na parte marinha, mas, né, de degradação de grandes florestas, grandes fragmentos de florestas. Com a mudança climática, nós não vamos nem ter água para gerar energia para fazer funcionar o ar-condicionado. Então não Exato, é uma coisa muito sistêmica. Essa questão dos manguezais, a proteção dos manguezais, que todo mundo acha que não tem tanta importância, além de ser um berçário, né, é um grande regulador de carbono, porque a gente sabe que hoje em dia a gente vendeu muito essa ideia de que né, a Amazônia era o pulmão do mundo. Na verdade, o pulmão do mundo são os oceanos. São eles que, de fato, geram toda a condição necessária para que a gente tenha um ar saudável. Entretanto, a participação dos manguezais nesse sentido é muito importante. A gente precisa preservar esses ambientes, não apenas para garantir a segurança alimentar, né, de se ter o alimento, mas também de se ter uma regulação importante do clima. E tudo que a gente usa, porque na verdade tudo que a gente veste, tudo que a gente come vem da natureza de uma forma ou de outra. Então a gente precisa, se não cuida pelo amor à natureza, que cuide pelo amor ao seu conforto dentro da sua casa, né? Garantir esse conforto que a gente tem nos dias de hoje, que só é possível através de todos os recursos naturais que são explorados e transformados em bens de consumo, né? Bens materiais. A gente tem que passar por uma revisão até etimológica, né? Nós falamos em recursos naturais. Sim. O que são os recursos que não são naturais, quando todos os recursos são naturais? Volto a te lembrar, nós estamos conversando aqui, e eu estou usando energia, e essa energia no Brasil provavelmente foi gerada graças à geração hidráulica, portanto, um recurso natural. Não existe essa distinção, não existe recurso artificial, não existe uma sociedade humana, uma sociedade natural. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco e nós temos que aprender a conviver. Natasha, uma das coisas que realmente é assustadora é esse rompimento dos ciclos. Eu recebi aí a semana passada, e fiquei muito preocupado, fotografias novamente das tartarugas de couro dando a praia aqui no nosso litoral. Há uns 2 anos atrás isso já tinha acontecido, não é isso? E não é comum um animal desse morrer em números tão grandes no nosso litoral. Não sei se você faz algum tipo de trabalho com as tartarugas de couro, também um outro animal. Veja, nós estamos falando de 3 animais emblemáticos que pouca gente conhece em Curitiba. Vamos deixar de lado a tartaruga de couro, então. Mas nós falamos do tubarão-tigre, que existe aqui no nosso litoral, que é o tubarão de boas. Nós estamos falando da manta, que é um bichão maravilhoso, que parece um animal de outro planeta, que voa, obviamente não sai voando, não sai lá de Pontal e vem voando até Curitiba, mas dá pulos enormes, e esses pulos podem ser vistos, e quem vê um pulo daquele nunca esquece, porque vê aquele desenho contra o horizonte de um animal que pode chegar a 5 quilos, portanto, o tamanho de um carro. E uma tartaruga
gigantesca, também do tamanho, ou quase do tamanho de um carro que existe no nosso litoral, mas nós não sabemos que esses bichos existem aqui. E daí, novamente, esse trabalho que você faz, fazendo com que as pessoas conheçam tintureira, gostem do tintureira, entendam o tintureira, sabendo como é a cara do tintureira, é muito importante. É muito importante internalizar essa questão. Você está muito de parabéns, ó, teu fã pelo trabalho que você tem realizado. Não só você, mas toda essa turminha de Pontal do Paraná que tem segurado valentemente as pontas. Você, Juliano, Robin, Camilinha, toda essa turma aí de Pontal do Paraná, hein? Muito bacana isso que vocês têm feito pela gente. Muito obrigado, viu, Natasha? Agora fala mais um pouquinho pra gente do tubarão tintureira, senão ele vai ficar com os ciúmes da manta. Então, a gente tá, infelizmente, com a pandemia, né? A gente acabou cancelando todas as atividades que a gente tinha para esse ano. Obviamente, uma questão de segurança, eu acho que eu nem preciso discutir essa questão aqui. Acreditamos na ciência, defendemos a ciência, então nesse ponto a gente é bem ético e né, com cabresto mesmo de não realizar atividades que possam colocar em risco a nossa equipe, mas a gente tem aí uma entrada agora, no final de primavera, começo de verão, novamente das fêmeas prenhes aqui no Paraná. Então, se tudo der certo, a gente retoma as atividades de campo, que nada mais é. A gente já tem os pontos bem estabelecidos onde esses animais ocorrem, né? Então, a gente precisa agora validar esses pontos cientificamente para poder, de fato, gerar um documento, né, um mapa de ocorrência, um plano de gestão para essa espécie e a ser apresentado à Secretaria de Pesca, ao Ministério do Meio Ambiente, enfim, vamos decidir ainda com quem a gente vai agir nesse sentido. E a gente precisa, então, sair capturar esses animais, que é a parte mais legal do projeto, né? Que é sair pescar tubarão e tudo que envolve essa emoção que é você trabalhar com esses animais. Então, a gente espera, em breve, ter novidades nesse sentido. Quem tiver interesse, acompanhe o projeto aí no nosso Instagram. E se tudo der certo, a gente já otimizou toda a questão de aparato de pesca, é uma coisa que a gente... é relativamente novo, né? Considerando que é a primeira vez na história que alguém está trabalhando com pesca científica de tubarão aqui no Paraná. Então, a gente está tendo alguns desafios para conseguir adaptar o tipo de anzol que usa, o tipo de linha, né? Se vai usar espinhel, se vai usar drumline. Existem diversos aparatos de pesca que podem, né, atingir o objetivo que a gente pretende. E a gente já percebeu que, por exemplo, pescar tubarão não é fácil. Isso aí eu acho que é a coisa que a gente mais aprendeu até agora. Porque a gente fez algumas saídas de campo. Bem que aquela tua tia disse para você trabalhar com lambari, hein? Bem que a tua tia disse para... não, a minha avó ela deve estar. Você devia ter ficado com o peixe de água doce que eu gostava de pescar, que é muito mais fácil. Eu devia ficar com o carazinho e tal. Não, é complicado, porque a gente aqui no Paraná tem um mar muito revolto, né? O Robin não vai concordar comigo, porque o mar tá assim, ó, e o Robin tá lá de boas. Até porque e aí, o Robin só fica embaixo d'água. O Robin fica embaixo d'água, porque ele fica lá, né? Então, até me espanto. Exato. E além disso, a gente tem que ter toda essa segurança no barco, porque a gente lida com um anzol que é do tamanho da minha mão, né? Então, é um anzol muito para capturar tubarão. Então, na hora que o barco está balançando, você tem que tomar todo o cuidado para prender a isca e tudo mais. Então, a gente já conversou com alguns especialistas. Eu já trabalhei com captura de tubarão-tigre, mas com outros métodos que não se aplicam aqui no Paraná. Infelizmente, a gente não consegue usar. Então, a gente está adaptando. E aí a gente viu, por exemplo, a gente estava usando 10 anzóis na água por hora. A gente precisa usar pelo menos 50 por hora para poder garantir que a coisa caia. A gente já teve 2 capturas que a gente tem quase certeza que eram tubarões pela força, pelo tamanho, mas o animal era tão grande que ele estourou o nosso aparato, né? Estourou a corda, então a gente vai ter que adaptar a corda também que a gente usa. É tudo um aprendizado. Então a gente tem 3 anos de projeto, não apenas para coletar os dados, porque não é tão fácil assim. A gente precisa adaptar toda a metodologia para garantir que a gente vai conseguir coletar os dados que a gente tem interesse. Depois a gente vai fazer ultrassom nas fêmeas, tirar sangue dos animais para poder fazer exame de sangue para ver se ela está grávida, que nem faz em gente. E também com alguns parceiros. A gente está trabalhando com um professor da Universidade Federal do Pará para fazer a parte de genética desses animais e também com uma professora da Fiocruz, né, do Rio de Janeiro, para fazer a parte de contaminantes, ver como que a poluição marinha está afetando esses animais, que é uma coisa bem importante da gente saber também, considerando, né, o quanto que a gente está jogando de despejo aí na natureza e quanto que isso está afetando a fauna. E os tubarões são içados? Então, a gente está agindo nesse...
eles são içados para a embarcação, então eles são fisgados e içados, vocês trazem ele a bordo para fazer esses exames ou isso é feito na água? Dos dois locais que eu trabalhei com tubarões, eles eram tirados para fora d'água, né? Em Noronha a gente teve o apoio de uma ONG internacional que nos ajudou, e eu fiz o meu doutorado sanduíche lá em Miami, com a Universidade de Miami, que a gente tem um laboratório lá que também traz os animais para fora da água, né? Dentro do barco. Aqui o nosso projeto visa manter o animal dentro d'água por uma questão logística, a gente não tem espaço dentro do barco para embarcar uma fêmea, ainda mais quando as fêmeas geralmente têm mais que 3 metros de comprimento. E esse é outro desafio, porque eu nunca trabalhei com animal dentro da água, né? Então a gente ainda precisa adaptar essa metodologia para que seja a forma mais segura possível. Tanto para você quanto para o animal, obviamente, né? Com certeza, com certeza. Agora, veja, você fez uma referência muito bonita à ciência, e se colocando aí como uma serva da ciência, uma serva do conhecimento acumulado nessa nossa aventura humana. Você, como cientista, como doutora em zoologia, não fica arrasada quando sente esses ataques à ciência, ataques que, puxa vida, poderia estar falando dos ataques à vacina, poderia estar falando dos ataques às mudanças climáticas, ou dos ataques à forma como os incêndios no Pantanal aconteceram. Como você, Natasha, cientista, se sente em relação a isso, e como você acha que esse tipo de astral pode afetar um trabalho como o teu? Como tantos outros que existem por aí, né? Sabe o que eu fico mais chateada de perceber? Tem até um meme que tá rolando essa semana de que nos anos 90 a gente estava clonando ovelha, mandando foguete para a Lua, não sei para não sei aonde, agora a gente está tendo que discutir a importância de vacina e a questão da Terra ser plana ou não, né? Eu acho que, na verdade, o que me deixa mais chateada é o fato de que a gente falhou muito como cientista, a gente falhou, de, durante tanto tempo, ter se afastado da sociedade. A gente fala uma linguagem que só a gente entende, a gente elitiza a ciência, as universidades elas estão restritas a um papo acadêmico que ninguém entende, e isso é fato, ninguém entende. Então, a gente esperou demais dos governos, das pessoas que estavam no poder público para valorizar, né, toda a importância da ciência, seja pela vacina, pela preservação do meio ambiente, e a gente ficou no conforto das nossas salas e dos nossos laboratórios, só gerando dados que só serviam para a gente, serviam no sentido de as pessoas entenderem, né? Eu acho que muitas das pessoas que não acreditam nesses movimentos, são de movimentos contra, né, o avanço da ciência, elas não fazem por mal. Eu quero acreditar que elas não fazem por mal. É muita ignorância. Eu não digo ignorância como uma palavra pejorativa. Eu digo justamente de não entender a importância da ciência. Escuridão. A gente conseguiu afastar tantas pessoas da academia que hoje em dia a gente está sofrendo a consequência do que a gente fez. De se elitizar, de se botar num pedestal e não estar junto com a comunidade, não estar com a pessoa no dia a dia mostrando a importância. E a gente vê uma movimentação muito grande hoje em dia de divulgação científica nas redes sociais, as pessoas estão indo para esse sentido, porque já perceberam a importância disso, mas ainda assim a nossa linguagem ela não está adequada para falar com o público leigo, não está. Isso é fato. Concordo com você. A gente fala muito difíceis, a gente não consegue explicar a importância de um tubarão, por exemplo, e aí a gente quer que as pessoas entendam e quer que as pessoas, tipo, comprem a nossa causa. Então, claro que existem problemas, né, na governança, tudo mais, isso eu acho que nem a gente precisa entrar em detalhes, porque já está bem claro o quanto que o mundo está numa tendência antinaturalista, infelizmente, no momento, né, anti-ciência também. Mas eu acho que se a gente se unir nesse momento, quem sabe, e tentar descer do pedestal e começar a conversar com o público cara a cara, numa linguagem que todo mundo entenda, daqui a 20, 30 anos a gente pode ter uma movimentação em outro sentido. Então a gente não pode tirar nossa culpa nesse ponto. A gente se afastou demais das pessoas que não entendem essa linguagem científica. Exatamente. Daí nós acabamos tendo os nossos projetos de vida ameaçados por essa escuridão, por esse obscurantismo que cerca tanto o discurso, né? Eu vi esse mesmo meme e ele completava
o meme dizendo o seguinte: poxa, nos anos 90 nós tínhamos Nirvana, hoje nós estamos com um sertanejo universitário. Ou seja, deu uma regredida meio que geral, em termos até de qualidade artística e de consumo de qualidade cultural. Mas sabe, Natasha, entrando em outros universos do conhecimento, a situação é igual. Poxa, eu até agora estou tremendo com o que eu escutei o Ricardo Barros falando ontem, dizendo que nós precisávamos de uma nova Constituição, porque a nossa Constituição dava direitos demais. Para que serve uma Constituição, se não para regular a forma como o Estado se porta em relação aos seus súditos, né? Como o Estado gere os seus interesses em contraponto aos interesses dos seus súditos, aos interesses das comunidades tradicionais, aos interesses dos empresários. Meu Deus, quanta ignorância de um deputado falar algo assim, de um legislador, o cara que cria lei, falar algo tão raso em relação à essência de uma lei. E por quê? Porque não se falou também de Constituição. Não se fala de Constituição, não se fala de ecologia, não se fala de tecnologia, não se fala, sabe, não se fala de arte, não se fala de arte. Nós estamos tirando do currículo das crianças arte e filosofia. Ah, mas isso é uma coisa muito de esquerda, você querer ensinar filosofia e poesia. Poxa, nos países desenvolvidos as crianças aprendem poesia porque a poesia ajuda no aprendizado da matemática. Então como é que você... Não, e a gente vive uma questão assim muito mais... Nem precisa ir tanto na questão da poesia, né? Eu acho que o ser humano ele não consegue perceber que a arte é esse filme que você vê no Netflix. Claro, exatamente. É essa série que você que passa na TV, é a música que você escuta no seu Spotify. Então, quando as pessoas elas julgam, né, essa valorização da arte, dizendo que é um movimento político, na verdade não tem nada de político, a arte é histórica, ela é cultural. Exatamente. E a gente não tão longe, é o que eu falei, na pandemia ficou mais do que provado o quão importante é a arte, porque a gente teve que se ocupar de formas que antes a gente não precisava, a gente poderia sair para o shopping, para os parques, a gente teve que ficar trancado, e nesse momento a gente vê a importância de ter um livro, né, de ter autores que ainda se resistem em frente a tudo isso, e eu acho que o grande problema é que tudo está virando questão política, e as pessoas que querem se aproveitar das massas, elas estão utilizando isso com maestria, e a gente que está tentando valorizar as coisas pela sua importância histórica e cultural não está conseguindo atingir nesse sentido, né? Então, é que nem você falou, não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda, ensinar ecologia, ensinar isso, ensinar aquilo na escola. Eu acho que todo mundo que está aqui, ou a grande maioria das pessoas, gente, existe também uma necessidade de reforma no sentido de ensino básico de matemática. Por que não ensina as crianças ou as pessoas a usarem softwares que fazem todas as modelagens que a gente precisa no mundo? É a questão de não se inserir tecnologia, se inserir as coisas que de fato vão ser utilizadas no futuro. Eu não vou usar, infelizmente, né, assim, claro que muitas pessoas, a base... Essa base que a gente aprende, ela é extremamente importante. Mas se querem discutir algum tipo de reforma que seja de trazer economia, que seja de trazer tecnologia, que seja de valorizar a arte e trazer diversos pensamentos que a gente não está trazendo. E principalmente a questão do meio ambiente, porque a gente vê que em países subdesenvolvidos, e até mesmo nos desenvolvidos, a gente tem um gap muito grande de conhecimento de conservação. As pessoas saem da graduação sem saber coisas de conservação. Verdade. Então, como é que a gente espera gerar uma sociedade que se importe com a conservação dos animais? Se elas não tiveram isso de base. Assim, eu nem julgo de verdade, porque é uma realidade completamente diferente. Elas não tiveram acesso ao tipo de informação que a gente tem, e a gente continua se afastando, infelizmente, desse grande público leigo. E os projetos, eles têm que visar mais a educação. E o que eu gosto muito da Associação Mar Brasil é que todos os projetos, eles têm um cunho bem grande nesse sentido, né? De valorizar as ações de educação ambiental, de estar dentro das comunidades trazendo esse conhecimento. É extremamente importante, a gente precisa devolver isso para a sociedade, e quem sabe daqui a algumas décadas a gente veja esse resultado. Eu acompanhei uma exposição da Mar Brasil, com o carro da Mar Brasil, com toda a exposição dos animais, o pinguim picolé, né? Aquele pinguim embalsamado.
e o olhinho das crianças, quando vê o pinguim, quando encosta no pinguim, quando inevitavelmente pergunta se o pinguim está dormindo, mãe, está dormindo esse pinguim, o pinguim empalhado ali na exposição, é fantástico. Isso não tem preço. Mas sabe, Natasha, a gente acaba percebendo que nós temos uma tarefa, nós que ainda acreditamos na ciência, acreditamos na razão, na luz, de conversão. Vamos lá, vamos efetivamente pensar não em mudar o mundo, mas em tentar fazer com que essas pessoas, por mais esquisitas que essas pessoas sejam em relação às ideias que são diferentes das nossas, se convertam à luz, à ciência, ao esclarecimento, ao compartilhamento do nosso planeta. Eu acho que essa poderia ser uma boa medida para gente que gosta tanto de raia, de manta, de arte, de tubarão, de comunidade tradicional, e principalmente para gente que está acreditando que dá para mudar. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente tem todas as ferramentas na mão. Claro que tudo que acontece no cenário político vai influenciar, né, a forma como as pessoas pensam, ou enfim, a forma como as coisas vão ser tratadas no nosso país. Mas a gente não pode desistir, né? Não, Eu acho que é uma nenhum. luta diária que a gente tem, porque a gente pesquisa e gerar o dado, a gente precisa saber traduzir esse dado para a população e ainda assim tá sujeito a todos esses ataques e cortes de orçamento gigantescos. Ser cientista no nosso país é ser resiliente, é ser um guerreiro, né? Um lutador, assim como diversas outras profissões. Acho que não é nem assim um mérito, mas a gente tem que fazer por amor, porque se você não tem amor pela profissão, você não faz. Não faz. Natasha, eu quero agradecer muito a tua participação, foi fantástica. Reafirmo a minha participação no fã-clube da Natasha, minha carteirinha assinada e renovada. Resista como um tubarão, ou como uma tintureira. A gente podia até fazer umas camisetas assim, hein? Como tem resista como uma araucária, resista como uma... Gostei da ideia. Vamos fazer uma coisa assim, resista como uma tintureira, resista como uma manta. Ia ser bem bacana se a gente fizesse algo assim. Parabéns a todo mundo, a turminha de Pontal, Juliano, Camila, Robin, todos que estão aí nos apoiando, prestigiando o programa Justiça e Conservação. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre surf na Ilha do Mel e sobre como o surf e os surfistas ajudam na conservação. Valeu, Natasha. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia. Se cuidem.